Olá, lobinhos e lobinhas, melhor possível, velhos lobos, aqui é aquela Cláudia trazendo para vocês mais uma interpretação do livro da Jungle. E hoje eu vou falar sobre o episódio Anjos do Rei. Lembrando que toda vez que eu comento sobre uma história, na interpretação, eu deixo lá embaixo o link para que você possa assistir ela contada. Todas as histórias do livro da Jungle estão na nossa playlist lá, das histórias do livro da Jungle e também outras histórias, né? Tem as histórias de Mowgli e tem outras histórias do livro da Jungle, completando assim todo ele. Mas antes de comentar sobre essa história, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação e deixe o seu like, porque é muito importante para o nosso trabalho, muito importante para nós. Eu estou num ambiente diferente hoje, com uma roupa diferente, mas não estranhe, eu estou trabalhando e não quero deixar vocês sem conteúdo, tá? O Ancos é um objeto meio que pontudo, né, com um cabo grande, e que ele tinha uma finalidade na Índia antiga de machucar os elefantes, tá? Numa dessas caçadas novas que Kaa chega a levar Mowgli a conhecer uma naja branca, uma serpente bem maior e bem mais antiga que ela, ele tem contato com essa serpente, tem contato com esse objeto, e alguns aspectos são interessantes serem levados em conta nessa história, que eu não vou contar aqui para vocês. Você vai ter que dar uma olhadinha no vídeo que eu vou colocar lá embaixo na descrição, tá? Os aspectos dessa história, para mim o aspecto central é a ambição. A ambição que levou à morte dos homens, que desejaram esse mesmo objeto que Mowgli tirou das profundezas das tocas frias, porque o buraco em que a serpente morava, né, que guardava os tesouros do rei, era bem no fundo, lá embaixo das tocas frias. Os Mandalorianos não estavam por lá nesse dia. Mesmo assim, eles tinham medo de Mowgli e já tinham medo de Kaa. Eles não queriam nem saber dos dois. Morriam de medo de Mowgli nesse momento, que Mowgli já é grande, tá? Então a ambição vai ser o ponto-chave, o ponto central, e que inclusive vai ajudar você a contar melhor a história para os lobinhos. Porque como é uma história que tem morte, então é interessante fazer essa ponte de que Mowgli não ligava para os objetos de valor como os homens ligam. Eles não tinham essa ambição, e foi justamente essa ambição que levou aqueles homens à morte, a disputar um objeto que na visão deles, na visão da própria serpente, a naja branca trazia um rastro de morte. Esse é um primeiro ponto. Outro ponto que devemos levar em consideração é o fato de que a naja branca, ela conseguiu ludibriar Kaa. Ela conseguiu enganar Kaa, mesmo sendo sábia, inteligente e antiga, alguém mais antiga, mais experiente, que ela conseguiu enganar Kaa para trazer Mowgli para uma armadilha. Só que Mowgli era esperto, Mowgli já era maiorzinho, ele conseguia perceber mais ou menos as intenções desses animais, e no final das contas o que é que acontece? Quando ela tentou dar o bote, ele se esquivou, conseguiu prender ela com um Ancos, e Kaa, com o seu peso, entendeu a jogada. Na hora que ele disse Kaa, ela já caiu em cima. Eles já tinham um entendimento muito bom de caçada e conseguiram imobilizar a serpente, que não tinha mais nas suas presas veneno e não oferecia mais nenhum perigo para Mowgli. A cobra, então, nesse sentido, era uma cobra que ela era a representação da malícia, a representação da armadilha, da covardia, tá? Esse é um outro ponto que a gente pode levar em conta. Um outro aspecto interessante é o que é que acontece. A cobra, essa serpente, ela passou tanto tempo socada num buraco ali, naquele lugar distante. E ela suspeitava, sentia falta dos homens que davam leite a ela, que davam oferendas a ela, davam as coisas para ela, tocavam para ela, tratavam ela praticamente como uma divindade naquele local da Índia. Eles nunca mais tinham aparecido. E na visão dela, na cabeça dela, aquele reino sempre ia existir. O reino em que o pai dela, o avô dela, tomaram conta dos tesouros do rei, e os filhos dela, os filhos dos filhos dela fariam a mesma coisa.
né? Então, é aquela visão que às vezes o mundo, as pessoas têm, as pessoas que se fecham em determinadas visões de mundo, às vezes elas acreditam que aquilo que ela vivenciou nos momentos de glória da vida dela são algo eterno, que vão estar ali para sempre. E não é verdade, né? Nós sabemos muito bem que todas as coisas passam e que nós temos que estar abertos às mudanças. Quando a serpente ela é colocada à prova, que ela é vencida, ela se vê praticamente no estado de lamentação, de desgraça. Ela mesmo se maldiz e diz que não serve para nada e que falhou com o rei que nem existia mais, que devia ter morrido, morreu todo aquele rei, tudo sumiu, não é? Então, a razão de existir, de viver daquela serpente também ocorreu nesse momento, ela sumiu nesse momento, e algumas pessoas, quando vocês tiram ela dessa caverna em que elas estão, desse local escuro que elas estão, que não querem se abrir para o mundo, para as mudanças do mundo, as pessoas se veem dessa maneira. Um outro aspecto interessante dessa história é que Mowgli, quando sabe que aquele Ankus serve para ferir elefantes, como ocorreu com o rato, que ele tinha até também uma cicatriz na tromba, na cara dele, ele se desinteressa. Bagheera fala para ele, porque ela já tinha passado um tempo lá como prisioneira na cidade de Odepore, como prisioneira do rei, e ela via alguns homens machucar os elefantes com isso. Então Mowgli automaticamente já se horroriza com aquilo, perde o interesse pelo objeto, por mais que fosse um objeto de valor, e que na verdade ele só levou aquele objeto lá para cima porque ele queria ver ao sol como era, o rubi, o brilhante, as cores dele no sol, não tinha interesse pelo objeto em si. Então ele se desinteressa, e quando ele joga lá na frente, os 30 metros depois, que ele vai procurar, tá os rastros de pessoas que tinham, de uma pessoa que tinha levado, e outros rastros de luta e tudo mais, e que acabou levando a cabo a vida de muitas pessoas, mais uma vez tratando sobre a ambição. Uma outra coisa que é bem interessante é que Mowgli, a princípio, ele tenta oferecer à cobra lá umas rãs para trocar por aquilo. Só, o que era de valor para Mowgli? Caçar umas rãs, que podia ser alimento para a serpente, e ele pegava o objeto para ele. Então, na visão de Mowgli, o que era interessante e o que realmente importava era se alimentar, comer todo dia, ter a cada dia seu alimento, seu conforto, seu descanso, sua água, enfim. Era isso, ele vivia o hoje, ele não queria saber do amanhã, tá? No final das contas, essa história, ela gira em torno dessa divisão, dessa diferença em que existe entre Mowgli e a sociedade dos homens, da aldeia dos homens, entre o mundo dos animais, num tipo de dever ser que Kipling ele tenta colocar no meio da história, tipo assim, a sociedade deveria ser menos apegada aos desejos e à ganância, por assim dizer. E no final das contas, Mowgli consegue sair mais sábio e vivo daquilo que poderia ser a ruína de qualquer homem comum. Eu espero que você tenha gostado. Não deixa de dar uma conferida nessa historinha, coloca o que você achou nos comentários e as outras impressões que você tem sobre essa história. Somos do mesmo sangue, tu e eu, melhor possível.